dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Espero que estejam todos bem, de saúde, alguns em férias, outros a trabalhar, mas desde que estejam ao pé de Deus, tudo é funcional e a nossa vida é uma vida de paz e felicidade. Vamos então continuar aqui com o nosso livro. Satanás tem uma oração do mais humilde santo. Há um enorme poder na oração. O nosso grande adversário está constantemente a tentar manter longe de Deus a pessoa angustiada. Um apelo do mais humilde santo dirigido ao céu é mais temido por Satanás do que decretos de governos ou ordens de reis. Tenha a oração uma arma contra Satanás. Tenham cuidado para não negligenciarem a oração individual e o estudo da palavra de Deus. Estas são as vossas armas contra aquele que está a procurar impedir o vosso progresso em direção ao céu. A primeira negligência da oração e do estudo da Bíblia facilita a segunda negligência. A primeira resistência aos apelos do Espírito prepara o caminho para a segunda resistência. Assim se endurece o coração e a consciência torna-se insensível. Oração individual e o estudo da palavra de Deus. Isto são coisas fundamentais na nossa vida. Não vamos negligenciar essas duas coisas, porque ao não termos esse privilégio de fazermos a oração individual e estudar a palavra, não vamos conseguir fazer mais nada, nem a favor do próximo, nem a favor de nós mesmos. A oração quebra o embuste de Satanás. Quanto menos dispostos nos sentirmos a comungar com Jesus, tanto mais devemos orar. Procedendo assim, romperemos o embuste de Satanás, desaparecerão as nuvens tenebrosas e perceberemos a doce presença de Jesus. A oração prevalece contra Satanás. A oração da fé é a grande força do cristão. É com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. É por isso que ele insinua que não precisamos de orar. Ele detesta o nome de Jesus, o nosso advogado, e quando fervorosamente vamos ter com ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás ficam alarmados. Negligenciarmos o exercício da oração, assim é que serve bem o seu propósito, porque, deste modo, os seus prodígios de mentira são mais prontamente aceitos. Ou seja, se nós orarmos a Jesus e estivermos constantemente com Jesus, Satanás já não sabe o que há de fazer em relação a nós. Agora, se ele tentar que nós não oremos, que não estejamos com Deus, ele aproveita isso tudo para nos fazer sentir mal e nos mostrar que Deus não é nada bom e que Deus não vai fazer as promessas que prometeu e metermos na cabeça coisas que são exatamente o contrário daquilo que nós temos, que é a Bíblia Sagrada, não é? No nosso conflito com Satanás, a oração é especialmente necessária nos momentos críticos. No conflito com os instrumentos satânicos, há momentos decisivos que determinam a vitória ou para o lado de Deus ou para o lado do príncipe deste mundo. Se os seres humanos envolvidos na batalha não estiverem completamente despertos, atentos, alerta, orando por sabedoria, vigilantes em oração, Satanás surgirá como vencedor quando poderia ter sido vencido pelos exércitos do Senhor. As sentinelas fiéis de Deus não devem dar qualquer vantagem aos poderes do mal. Satanás fica furioso com a oração fervorosa. Satanás leva muitos a crerem que orar a Deus é inútil, uma formalidade apenas. Ele sabe bem quão necessárias são a meditação e a oração para manter os seguidores de Cristo prontos a resistir às suas artimanhas e aos seus enganos, pois pelos seus artifícios, procura desviar a mente desses importantes exercícios espirituais
para que a pessoa que se apoie no Todo-Poderoso e obtenha dele força para resistir aos seus ataques, foram-me mostradas as fervorosas e eficazes orações do antigo povo de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou fervorosamente. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Satanás fica enfurecido ao ouvir uma oração fervorosa, pois sabe que sofrerá perdas. Exatamente. Satanás regozija-se quando as orações são pronunciadas de forma indistinta. Os que oram e falam devem pronunciar bem as palavras e falar com clareza e intuação perceptíveis. Quando pronunciada corretamente, a oração é uma forma para o bem. A oração é uma força para o bem. É um dos meios usados pelo Senhor para comunicar ao povo os tesouros preciosos da verdade. Mas a oração não é o que deveria ser, devido à voz deficiente daqueles que a fazem. Satanás alegra-se quando as orações feitas a Deus são quase inaudíveis. Que o povo de Deus aprenda a falar e a orar de maneira a representar corretamente as grandes verdades que possui. Os testemunhos vividos e as orações pronunciadas devem ser claros e distintos. Deste mundo, Deus será glorificado. Amém por isso. Aqui temos mais um pouquinho do capítulo, mas eu não quero exceder-me porque tenho-me excedido todos os dias um pouco mais. Vou só vos ler algo importante daqui desta última parte. Diz assim: Satanás vê os servos do Senhor oprimidos devido às trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve as suas fervorosas orações rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, do descuido e da apatia. Então, com renovado zelo, aplica as suas artimanhas. Tenta os homens a satisfazerem o pedido ou alguma outra forma de autogratificação, embutando assim a sua sensibilidade de maneira a não ouvirem precisamente as coisas que mais necessitam de aprender. Satanás sabe bem que todos aqueles que ele puder levar negligenciar a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Por isso, inventa todo o engano possível para ocupar a mente. Houve sempre uma classe de pessoas que professa piedade, mas que em vez de avançar no conhecimento da verdade, faz consistir a sua religião na busca de algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles de quem discórdia. Essas pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade quando Deus está a operar e os seus servos estão a prestar-lhe verdadeira homenagem. Darão uma interpretação falsa às palavras e aos atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Deus como estando enganados ou sendo enganadores. O trabalho destes consiste em distorcer os motivos de cada ação verdadeira e nobre, espalhar insinuações e levantar suspeitas no espírito dos inexperientes. Por todos os meios concebíveis, assim é que é, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Eu só quero que vocês compreendam que a gente pensa, vê uma pessoa, ai não, aquela pessoa anda sempre com a Bíblia atrás dela, aquela pessoa sabe a Bíblia de cor, ai ela sabe aquelas, gostava de ser como ela, como eu já ouvi, ai aquela pessoa vai à igreja todos os sábados, aquela pessoa parece tão religiosa, tão crente. Meus amigos, tenham cuidado com essas pessoas. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque Deus avisou que haveria falsos profetas e nós estamos a ver isso cada vez mais.
Temos que estar muito atentos para que não sejamos enganados. Por isso Deus diz para nós estudarmos bem a palavra de Deus, a Bíblia, para não sermos enganados, para tomarmos atenção a tudo. Por isso ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor e amanhã vamos começar um novo capítulo, a oração nos últimos dias. Fiquem bem.